Mas chegou a tempo. Lucas 19, do 1 ao 10. Por gentileza. Agora melhorou tudo, não foi? Nós vamos falar hoje sobre, talvez, uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre um tema que é o beabá do cristianismo, né? Nós vamos falar sobre conversão. É isso que esse texto trata. Lucas 19, do 1 ao 10, eu creio que a maioria do auditório que aqui está conhece esse texto de forma decorada. Mas se você já ouviu várias pregações desse texto, hoje é mais uma, né? Para você ouvir. Segundo Jonathan Edwards, um sermão só fica bom depois que ele é pregado 20 vezes. Então, se você ainda não ouviu sobre Zaqueu 20 vezes, é porque você ainda não ouviu de forma correta. Vamos lá? Do 1 ao 10 diz o seguinte, estou brincando, irmãos. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Deus possa falar ao nosso coração através da exposição da sua palavra nessa noite. Há conversões que você questiona. Há pessoas que dizem que são convertidas, mas você tem aquela pulguinha detrás da orelha dizendo: será? Mas essa é o tipo da conversão que você não pode duvidar, porque ela é testificada por Cristo. E é muito claro o texto no verso 9, quando ele diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Então a conversão de Zaqueu é aquele tipo de conversão inquestionável. Aconteceu. Antes de adentrarmos no texto, eu gostaria de fazer algumas observações aqui nessa noite. Nós, quando somos discipulados, a gente aprende que conversão vem do grego chamado metanoia. Mudança. Uma mudança que ocorre na sua vida de 180 graus. De maneira que você trilhava uma vida para a direita e a partir do momento em que você se converte, você passa a ter uma vida para a esquerda. Muda a sua direção, muda a rota. Você entende que muda a mente, muda as emoções, né? Nós entendemos isso. Agora, é fato que conversão significa fé na pessoa de Jesus Cristo, mas arrependimento dos pecados. Em outras palavras, é virar a vida de pecado para Cristo. Em outras palavras, se você ainda queira, é sair do governo do ego, ou seja, da autojustificação, para a adoração a Deus, ou seja, agarrar-se a Cristo, acreditar na justificação que Cristo fez pelo pecador. A isso nós damos o nome de conversão. Alguém já disse que a conversão de uma alma é o milagre de um momento. Mas interessante, irmãos, como isso não é mais festejado em nossos arraiais. O que me chama a atenção é que a igreja festeja cura, a igreja festeja conquista. Alguém passa num concurso, dá logo um culto de ação de graça. E o que me choca é que alguém nessa mesma família se converte e parece que não aconteceu nada. Absolutamente nada. Se a conversão é o maior milagre que Cristo pode proporcionar em um ser humano, não existe milagre maior.
E só a título de exemplo nessa noite, eu gostaria de lhe lembrar daquela passagem de Lucas, do mesmo Evangelho, do capítulo 17, do verso 11 ao 19. 10 leprosos procuram Jesus. A Bíblia diz que todos os 10 foram curados. Voltaram para casa sãos, livres daquele terrível mal. Mas a Bíblia diz que apenas um voltou para agradecer. E no verso 19, Jesus diz de forma muito clara que só esse foi salvo. Os outros 9 foram curados para o inferno. E apenas um foi salvo, aquele que reconheceu o senhorio de Cristo. Por isso eu afirmo que disse antes, a conversão é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Não tem outro, e é milagre mesmo, não depende de você, não depende de mim, depende de Deus lhe escolher. Isso é que é duro, mas é bíblico. O que me chama a atenção aqui, verso 1, eu chamo a sua atenção para ele. A Bíblia diz que entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E você pode estar dizendo o seguinte, pastor, o senhor está supervalorizando um verso como esse. O que é que esse verso tem a nos ensinar? O que esse verso tem a ver com conversão, Algumas coisas. Porque Jericó era aquilo que nós podemos simbolizar sobre ilusionismo. Porque Jericó era um lugar bom para se viver. A cidade de Jericó. A cidade de Jericó valia a pena morar lá. Era um lugar agradável. Qualquer pessoa que fosse morar em Jericó queria fincar raízes naquela cidade. Ela era uma cidade agradabilíssima. E não há nada de errado com isso. Mas o que é que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite? Hendricks, um bom comentarista do Novo Testamento, ele diz que Jericó era um pequeno paraíso. Mas não só isso. O próprio nome de Jericó já diz muito acerca daquela cidade. O nome Jericó significa lugar das fragrâncias, lugar do perfume. E isso não foi dado à toa, porque ela era uma cidade que cheirava bem. Ela tinha um clima agradabilíssimo. Ela possuía muitas palmeiras. Suas ruas eram enfeitadas por sicômoros enfileirados. Então era uma cidade bonita para a época. A arquitetura daquela cidade também chamava a atenção. Ela tinha um teatro. Ela tinha um hipódromo. Ela era a cidade preferida dos sacerdotes. Era lá onde os sacerdotes faziam a sua morada, embora eles ministrassem em Jerusalém. Mas não só isso, o próprio rei Herodes o Grande construiu lá um palácio de inverno. Ele passava o inverno em Jericó, por ser uma cidade agradabilíssima. E além disso, era uma cidade de fronteira, corria dinheiro. Existia um vasto comércio. Existia muito lazer naquela cidade. Não foi à toa que Zaqueu escolheu ela para morar. Foi estratégia dele, porque ninguém é rico à toa. Ninguém é rico à toa. Se você pegar uma fortuna e der na mão de um tolo, com 2 semanas ele bota tudo no lixo. Então ninguém fica rico à toa, até ficar rico fica. Mas ninguém consegue se manter à toa. Zaqueu era uma pessoa extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Por isso que ele escolheu Jericó para colocar o seu comércio, a sua alfândega. E também outra coisa que vale destacar. Bartimeu foi pedir esmola naquela cidade. Estratégia também, porque ali ele sabia que corria dinheiro. Rodava dinheiro naquela cidade. Era muito melhor para ele pedir esmola em Jericó. Então veja bem. De repente, alguém quebra o silêncio daquela cidade. De repente, alguém tira a tranquilidade, perturba a tranquilidade daquela cidade, a ponto de levar cegos aos berros. Quem era essa pessoa? Quem era esse ser que chamava tanto a atenção de muitos e perturbava alguns? Era o próprio Evangelho, em carne e osso, porque o Evangelho é Cristo. O Evangelho não sou eu, o Evangelho não é você, o Evangelho é Jesus de Nazaré.
E quando ele chegou naquela cidade, ele perturbou alguns. Mas em especial 2. Um que estava à beira do caminho, que teve que subir, que teve que pular. E outro que estava empoleirado num sicômoro, que para conhecê-lo, teve que descer. Veja que contraditório. Mas outra coisa me chama a atenção aqui com base nesse verso 1. Que esse foi o dia mais importante para Jericó. O dia mais importante para essa cidade não foi quando foi construído lá um hipódromo. Não foi quando Herodes resolveu fazer o seu palácio de inverno naquela cidade. O dia mais importante dessa cidade foi exatamente esse dia, pois o próprio Deus, em carne e osso, estava visitando Jericó. E pasmem vocês, era a última oportunidade daquela cidade. Aquela cidade tão luxuosa, não teria mais essa oportunidade de ser visitada pelo céu, de ser visitada por Deus, porque depois que Jesus passa ali, ele vai para a cruz, ele não volta mais a Jericó. Era a oportunidade única que a multidão, que Bartimeu e que Zaqueu tinha. Eles não tinham mais outra oportunidade na vida. O que me chama a atenção é que uma multidão se acotovelava para ver Jesus, mas apenas 2 conseguiram enxergá-lo e conseguiram recebê-lo. Bartimeu, que não é o nome dele, Bartimeu significa o filho de Timeu, e esse o qual nós vamos narrar a sua história a partir de então. Olhe para o verso 2. A Bíblia diz que eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Interessante que aqui está o primeiro obstáculo, o primeiro entrave na vida de Zaqueu. Qual, pastor? O seu caráter ou a sua reputação. Zaqueu era aquele tipo de pessoa que você olhava e dizia, não tem jeito. Por quê? A gente aprendeu já aqui algumas vezes em algumas pregações que reputação é o que vão falar sobre você no dia do seu velório. E que caráter é o que os anjos dirão acerca de você diante de Deus. Todos 2 de Zaqueu, tanto o caráter quanto a reputação, eram questionáveis. Ele nem tinha um bom caráter, nem tinha uma boa reputação. Ele era o maioral dos publicanos. O que significa isso? Interessante que Jesus tinha um discípulo chamado Mateus, que era publicano. Mas Zaqueu estava acima na posição profissional de Mateus, porque ele era o maioral dos publicanos. Ou seja, ele conseguia ser o chefe deles. Ele era aquele tipo de pessoa que arrendava a alfândega. Para quê? Para sobretaxar os impostos. E parte dos impostos ele dava a Roma. Mas quanto mais porcentagem ele cobrava dos impostos, mais rico ele ficava. E ele não perdia 1 centavo. Porque esses impostos eram cobrados pelo próprio exército romano. Então Zaqueu era um homem extremamente rico, nada na Bíblia está à toa. E o primeiro empecilho que eu vejo na vida dele é exatamente o seu caráter. Por quê? Porque Zaqueu era a antítese do seu nome. Ele não fazia jus ao nome que ele tinha. O nome Zaqueu significava puro. O nome Zaqueu significava alguém que é justo, alguém que é honesto. E honestidade, justiça, pureza, passava longe desse homem. Mas o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que apesar de Zaqueu possivelmente ter poucos amigos, ele não ficou sem um ídolo. Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Eu não conheço ninguém na face da terra que não seja convertido, e infelizmente até os convertidos, que não tenha um ídolo, que não possua um ídolo. E Zaqueu formou o seu.
Zaqueu construiu o seu. E o ídolo de Zaqueu era a riqueza. Zaqueu era aquela pessoa avarenta. Era aquela pessoa que possuía um ídolo chamado dinheiro. Ele usava a sua inteligência para algo que pudesse dar sentido à sua vida. E para Zaqueu, infelizmente, que para muitos de nós, talvez que estejamos aqui, o que traz segurança na nossa vida é ser rico. Sim ou não? Sim. Sim. Tudo que o ser humano quer, irmãos, tudo que um filho de Adão quer, sabe o que é? Segurança. E o mundo passa para nós que se nós formos pessoas abastadas, se nós formos pessoas ricas, nós teremos isso. Zaqueu pensava assim também, e ele conseguiu. E ele conseguiu. Ele conseguiu o que talvez eu e você já buscamos, ou ainda estamos a buscar. Um ídolo no qual nós nos agarramos a ele e podemos dizer, agora verdadeiramente eu estou seguro. O que é que eu aprendo aqui? Eu não estou dizendo que ser rico é pecado, porque a palavra do Senhor diz que a bênção de Deus enriquece, e com ela não há desgosto. Mas o que eu gostaria de salientar aqui nessa noite é o seguinte: não vale a pena ser rico e viver inquieto. O que eu gostaria de destacar aqui nessa noite é que não há proveito algum em dormir numa cama de marfim, mas não ter paz de espírito. O que eu gostaria de destacar aqui nessa noite é: não adianta você dormir ou colocar a cabeça em um travesseiro de plumas de ganso, se a sua mente vive assolada pelo pecado. Não tem sentido, porque o dinheiro ele pode até lhe proporcionar um lindo funeral, mas ele não consegue lhe dar a vida eterna. Então Zaqueu tinha um ídolo. E eu lhe pergunto nessa noite, qual o problema do ídolo? O problema do ídolo, irmãos, é que quando nós idolatramos qualquer coisa, nós passamos por cima de pessoas. Aquilo que você tanto idolatra, você vai buscá-lo embora custe a sua família. Embora custe, irmãos, o sono dos seus pais. Embora custe o infortúnio dos seus filhos. Quando se tem um ídolo, a gente passa por cima de todas essas coisas. De pai, de mãe, de filho, de casamento, de família, de reputação, de caráter, de amigos. Porque o ídolo pede isso de nós. Aí você me perguntaria, é verdade? Claro que sim. Porque um ídolo subjuga as pessoas. Quem tem um ídolo é escravo dele. Zaqueu era escravo dele, do seu ídolo chamado dinheiro. Veja que coisa terrível. E interessante, talvez você diga, pastor, eu não sou avarento, eu até acredito. Mas eu lhe faço algumas perguntas aqui nessa noite. O que toma o seu tempo? O ídolo consegue fazer isso. O que suga suas energias? Você morre por aquilo. Está lembrado que você tem um ídolozinho? Ou pode ter? O que exige dedicação total sua? O que suga todas as suas energias? O que exige de você adoração exclusiva? Zaqueu vivia para ganhar dinheiro. É interessante, irmãos. Você pode até ter 2 patrões, mas você não consegue ter 2 senhores. Porque o seu Senhor vai pedir dedicação exclusiva para ele. Esse era o problema de Zaqueu. E sabe qual é o grande problema do ídolo? No final, ele lhe decepciona. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Há algum tempo atrás, uma prima minha que mora próxima a Santa Luzia do Sabugi, ela contraiu uma bactéria. E eles vieram à pressa com essa moça aqui para Campina Grande. E eu recebi a notícia e Ritinha, minha esposa, foi lá visitá-la. Ela já estava lá na Santa Clara há alguns dias e a dívida estava em 120 mil reais. E tome cheque pré-datado.
E Ritinha fez a seguinte pergunta a uma delas lá: eu posso fazer uma oração por sua irmã? Ela é entubada, enorme. Ela é uma mulher alta, de talvez 1,80 m, mas ela tinha uma altura, irmãos, o estômago dela tinha quase 1 metro de diâmetro. Era uma coisa horrível. E ninguém descobriu o que era isso. E Ritinha entrou naquela sala e orou por ela. Isso foi um determinado dia. E no outro dia, a mulher tornou. Começou a falar, desinchou, saiu da UTI, foi embora. Algumas semanas depois, a irmã dela retorna lá na minha casa, almoçando conosco, agradeceu a Ritinha e a mim pelas orações, mas disse: nós mandamos fazer 20 novenas. Esse é o problema do ídolo. Porque ele suga todas as suas energias, ele lhe torna um escravo. Ainda hoje são assim. Para elas não foi Cristo, não foi a oração, não foi a fé que salvou ela. Não, não, não. Foi o padroeiro de São José do Sabugi, próximo a Santa Luzia. Isso é o ídolo. Eu saí daqui domingo passado, e após jantar, eu estava assistindo uma partezinha de um domingo espetacular. Eu vi uma reportagem, tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui nessa noite, de uma moça que apaixonou-se por um cantor, não vou dizer o nome, mas interessante que ela ouviu um show, ela foi a um show desse cantor, e foi no Instagram dele e elogiou ele. E ele botou: que bom que você gostou do show. Ela enlouqueceu, mostrou a família toda. Olha, fulano de tal me respondeu, olha, fulano de tal me respondeu, fulano de tal me respondeu. Com uma semana, marcaram um encontro amoroso. Ele foi no apartamento dela. Segundo ela, não está provado, ele tentou estuprá-la. Qual é o problema do ídolo? É que no final, ele irá lhe decepcionar. Seja qual for seu ídolo, seu emprego, seu concurso, dinheiro, seu marido, seu filho, no final, você vai dizer: tomei a decisão errada. Verso 3 e verso 4. Olha o que o texto nos diz. A Bíblia diz que procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Ele era impedido disso por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Procurava ver Jesus. E você me pergunta: pastor, um homem com tanto recurso, é verdade, sem muitos amigos, mas vivendo muito bem, uma morada muito legal, com muito recurso, por que ele procurou ver Jesus? Sabe por quê, irmãos? Porque pecar cansa. Ninguém consegue viver uma vida de pecado sem a ficha um dia cair. Nesse dia maravilhoso que Deus marcou o encontro com Zaqueu, a ficha dele caiu. Eu gostaria de lhe fazer algumas observações aqui. Pergunte a qualquer noiado, eu acho essa palavra terrível, se ele vive bem. Faça uma entrevista com ele. Procure saber de qualquer adúltero, se ele consegue viver no adultério e encarar o cônjuge cara a cara. Se ele não se arrepende quando sai daquele ato. Porque pecar cansa. Aí você poderia me perguntar: e por que as pessoas são reincidentes? É claro, porque volta para a multidão. Sabe o que me chama a atenção aqui? Se Zaqueu tivesse uma grande estatura, me parece que Zaqueu era quase um anão. Se Zaqueu tivesse uma grande estatura, ou até mesmo uma estatura normal, onde ele estava? Ele não estava em cima de um pé de sicômoro. Ele estava no meio da multidão, ouvindo-a, com a mesma motivação da multidão. Ele era simplesmente mais um, dando satisfação à multidão. Mas o que me chama a atenção aqui, por ser ele praticamente um anão. Interessante isso, né?
A Bíblia não diz, mas eu posso fazer uma conjectura aqui nessa noite. Talvez Zaqueu fosse uma pessoa traumatizada pela pequeníssima estatura que tinha. Talvez Zaqueu fosse aquela pessoa que sofre bullying, ou sofreu bullying na sua vida, pela sua pequena estatura. Talvez ele tivesse algum complexo. Possivelmente sim. Possivelmente sim. Mas o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que muitas vezes Deus usa as inquietações do nosso coração. É que Deus usa, irmãos, os nossos problemas, não para nos afastar dele, mas para nos aproximar dele. Sabe o que eu gostaria de dizer aqui? Nessa noite está acontecendo exatamente aqui com vocês. Há pessoas aqui nesse auditório que você está vivenciando problemas, não para lhe levar para longe de Deus, mas pelo contrário, para trazê-lo mais próximo a Ele. Olhe bem, eu fiquei analisando isso aqui. A pergunta é a seguinte: onde Zaqueu foi visto? Em um sicômoro, em cima de um pé de árvore. O problema de Zaqueu, talvez o seu trauma, o levou para ali. E eu fiquei pensando sobre algumas pessoas que também estavam à margem da multidão, como Bartimeu. Se Bartimeu não fosse cego, com certeza ele era mais um na multidão. Ele não estava à beira do caminho, mas por ser cego, ele foi visto por Cristo. Eu me lembro também muito, sabe de quê? Da mulher do fluxo de sangue. Ela não estava na multidão, ela estava na porta de casa, esperando Jesus passar. E quando Jesus passou, ela foi lá, rompeu com a multidão e tocou nele. Vocês estão lembrados de Jairo? Jairo não estava na multidão. Jairo estava vivendo, irmãos, um problema grande com um filho. Com a filha, perdão. A filha dele estava na beira da morte. E por essa razão ele não estava na multidão. Ele rompeu com a multidão e foi até onde Cristo estava. Isso me chamou a atenção demais, demais, demais. O que é que eu quero dizer aqui? Afirmar aqui nessa noite que os problemas da vida podem ser o megafone de Deus lhe chamando para mais perto dele. É claro, isso aqui fica muito claro. E bote uma coisa na sua mente aqui nessa noite. Sempre que a multidão aparece na Bíblia, ela é um obstáculo para que as pessoas cheguem até Jesus. A multidão nunca ajuda, ela sempre atrapalha. Lembre-se, foi ela que tentou calar o cego. E foi a própria multidão que formou uma barreira para que Zaqueu não pudesse ver Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Quantas vezes nós não somos constrangidos de vivermos o que Deus tem para nós no Evangelho, porque nós temos que dar satisfação a parentes, a amigos, a opinião pública. Quantas vezes nós não somos impedidos de desenvolver o que Deus tem para conosco, porque, irmãos, a gente se preocupa muito com o que os outros vão dizer. Falando sobre conversão, eu gostaria de dizer algo aqui para você que não é convertido. As palavras não são minhas, são de Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte, olha: se você morrer sem se converter a Deus, o seu funeral será somente o funeral de uma alma perdida. Muito melhor seria que você nunca tivesse nascido. Veja que coisa forte. Se você morrer sem se converter, sem Deus alcançar seu coração, haverá flores, haverá talvez até um sermão evangélico, né? Muitas pessoas irão declarar amor irrestrito por você, mas infelizmente será apenas o funeral de uma alma perdida. E eu concordo totalmente com ele. Melhor seria que você não tivesse nascido. E isso é muito sério.
Verso 7. Pule para o 7, porque aqui está outro obstáculo. Todos os que viram isto, ou seja, que Jesus ia para a casa dele, de Zaqueu, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Queridos, se a conversão de um homem é um milagre de um momento, a formação de um santo leva tempo, requer esforço e é uma tarefa árdua. O que eu estou querendo dizer aqui? Nós não somos as únicas pessoas justas e merecedores da salvação. Sabe por que eu não desanimo de pregar? Porque eu sei que nesse auditório aqui há pessoas salvas. E que nesse auditório aqui há pessoas não salvas. E que nesse auditório aqui há pessoas em cima do muro. E só o evangelho para que você tome uma decisão. E eu não posso me comportar como o filho mais velho, o irmão do filho pródigo. Porque é interessante, né? Porque o irmão do filho pródigo, o mais velho, ficou na casa do pai, desfrutava de comunhão com o pai, e o mais novo foi viver dissolutamente. Quando o pai foi atrás do mais novo, o mais velho queria que ele fechasse a porta. Não nos cabe saber quem é convertido ou não. A nossa tarefa é simplesmente anunciar o evangelho e se alegrar e não murmurar se Deus alcança o coração de alguém. Lembre-se, o maior milagre do evangelho é a conversão de uma pessoa. Não existe outro milagre maior. Eu já estou partindo para o final, mas deixe-me lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Quais são as evidências da conversão na vida de Zaqueu? Vamos pensar sobre isso? E mediante o que eu vou dizer aqui nessa noite, eu gostaria que você fizesse um autoteste. Você é convertido ou convertida? Talvez hoje à noite Deus lhe lembre de algumas verdades. Vamos analisar as evidências da conversão da vida de Zaqueu. Em primeiro lugar, ela foi verdadeira, eu já disse isso. Eu não tenho dúvida da conversão desse homem, verso 9. Mas olhe, por favor, para o verso de número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Não foi Zaqueu que encontrou Jesus, porque Jesus não estava perdido. Foi Jesus que encontrou Zaqueu. O perdido nessa história era Zaqueu. O perdido era eu, o perdido era você. Não fomos nós que encontramos ele, foi ele que nos encontrou. Isso fica de uma forma muito clara aqui. Interessante que Zaqueu queria ser apenas observador. Ele subiu naquele pé de árvore, não para se converter. Ele queria saber quem era aquele nazareno. Quem era aquele homem que arrastava uma multidão tão grande. Na realidade ele estava com o espírito ali de observador, mas Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, eu não chamo observadores, Zaqueu. Eu chamo adoradores. Né? Eu não chamo pessoas que se encantem comigo. Eu chamo pessoas que estejam dispostas a carregar uma cruz. Isso ficou muito claro. Eu gostaria de dizer algo aqui para muita gente que está aqui nessa noite, me assistindo de forma presencial e talvez de forma remota. Deus não abre mão de você. Não depende de quem você é, nem de como você se comporta. Não há nada que você possa fazer para que Deus lhe ame mais. Nem há nada que você possa fazer para que Deus lhe ame menos. O amor de Deus por você não é causado por fatores externos. Verdade absoluta. Talvez haja pessoas aqui nessa noite que você tenha experimentado de Deus, provado acerca dele, ouvido as suas promessas. E eu quero dizer uma coisa aqui a você. Talvez você não seja crente.
Me permita fazer uma afirmação aqui nessa noite que parece uma heresia, mas não é. Me parece que Zaqueu era um desviado. Sabia? Porque o nome Zaqueu é de origem judaica. Ele era um judeu e mais, ele conhecia a lei. Ele conhecia o que estava lá em Êxodo 22, quando disse: eu vou roubar alguém, eu devo restituir 4 vezes mais. Ele não era um ateu, ele não tinha ouvido falar acerca de Deus. Claro que ele tinha. Possivelmente Zaqueu era um desviado. O que me chama a atenção aqui? Talvez haja pessoas aqui nessa noite que você nunca teve um encontro real com Cristo. Nunca. Mas eu gostaria de lhe dar uma boa notícia aqui nessa noite. Sabe qual? Deus não abandonou você. E mais, Deus tem lutado com você. Por essa razão existem pessoas intercedendo ainda por você. Por essa razão ainda existem pessoas pregando para você. Por essa razão ainda existe muitas vezes você ouvindo a voz de Deus, mesmo que você não queira. Zaqueu era esse tipo de pessoa. E eu me lembrando de Zaqueu, irmãos, veio à minha mente um personagem bíblico que tinha o mesmo caráter que Zaqueu. Jacó. Me permita um parênteses aqui nessa noite. A Bíblia diz que lá em Gênesis 32, 26, Jacó luta com Deus, né? E Jacó diz o seguinte: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Eu fiquei pensando, meu Deus, por que Jacó orou assim? Por que Jacó chorou arrependido? Por que ele clamou com tanta urgência? Por que ele não pedia por coisas? Porque Jacó queria que Deus mudasse a vida dele. Há um paralelo nisso, pastor A. Porque no mesmo texto de Êxodo 32, Gênesis 32, no verso 27, Deus pergunta a Jacó o seguinte: qual é o teu nome? Ele responde o quê? Jacó. Isso não é simplesmente uma resposta. Isso é uma confissão sincera. O que Jacó estava dizendo a Deus era o seguinte: eu sou filho de crente, mas eu não sou crente, porque eu sou um enganador. Eu fico imaginando, irmãos, quando Jesus olhou para Zaqueu, em cima daquele pé de árvore, e disse: Zaqueu. Eu acho que as pernas de Zaqueu tremeu. Como que diz? Ele me conhece. Na mente de Zaqueu, eu acho que sonava o seguinte: justo, Zaqueu, justo, um ladrão como eu, ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Isso me chamou muito a atenção. Porque assim como Jacó, ninguém pode ser transformado sem antes reconhecer quem verdadeiramente era. Ninguém pode ser transformado, irmão, sem antes sentir convicção do pecado. O que me chama a atenção é que tanto Zaqueu quanto Jacó tinham o nome de crentes, mas não eram. Jacó, nome bíblico, né? O enganador, dizia tudo acerca dele mesmo. E o de Zaqueu, propaganda enganosa, nome bíblico também, né? O justo, o puro. Interessante que Jacó foi salvo lá no val de Jaboque, e Zaqueu em cima de um sicômoro. O que é que me chama a atenção aqui nessa noite? Primeiro ponto aqui nessa noite: quem se converte reconhece o seu pecado e abandona. O mesmo Spurgeon diz o seguinte, olha: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Verso 6. Aqui está a segunda prova de uma pessoa convertida. A Bíblia diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu como? Com alegria. Ele obedeceu. Ele obedeceu.
Uma das provas que você é cristão é que você obedece a palavra. Meus irmãos, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Nenhum de nós que aqui estamos, a gente recebe em casa quem a gente não confia. Eu duvido qualquer um de nós, porque o lar é um lugar sagrado. Eu duvido qualquer um de nós que aqui estamos, você receber uma pessoa que não confia. Interessante que quando Jesus disse, Zaqueu, eu vou para a tua casa, a Bíblia diz que ele o recebeu com alegria. O que é que eu aprendo aqui? Que Zaqueu abriu a sua vida. Zaqueu abriu o coração. Zaqueu abriu a consciência. E uma coisa que me chama muito a atenção. Zaqueu abriu seu cofre. Sabia disso? Se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele foi um camarada obediente. Porque eu tenho algo a lhe dizer aqui, que eu já disse outras vezes aqui na nossa igreja. Se Jesus não é o seu Senhor, Ele não é o seu Salvador. Se Ele não pode fazer a mudança que Ele acha que deve fazer na sua vida, Ele não é seu Salvador. Eu ontem ministrava aqui aos jovens, e como foi um momento bom, sabe? Tinha um bom número de jovens, não sei quantos jovens tinha, mas tinha um bom número de pessoas. E foi um momento muito bom, e eu louvei a Deus, porque eu recebi alguns vídeos do que estava acontecendo no São João de Campina. Eu digo, meu Deus, graças a Deus por essa juventude não está lá. Estava aqui sendo ministrada. Mas eu não quero falar sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós víamos aqui, observamos ontem, que uma das marcas de uma pessoa convertida, de um jovem convertido, é a obediência a seus pais. Porque quando aquele jovem rico vem diante de Jesus e diz, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, você sabe os mandamentos. Não furtarás, não roubarás, não adulterarás. Honra teu pai e a tua mãe. Jesus está dizendo o seguinte, se verdadeiramente nós somos convertidos, nós não teremos dificuldade como jovens ou como velhos de honrar nossos pais. É uma das marcas de uma pessoa convertida. Zaqueu era convertido porque ele resolveu obedecer. E interessante, irmãos, tem muito crente que converte tudo, menos o bolso. Menos o bolso. Né? Me chama a atenção isso. Saber que nós dizemos, Senhor, eu sou todinho teu. Mas nós não dizimamos. Mas somos crentes. Nós não ofertamos para missões, mas somos crentes. Você acha que é? Pastor, eu sou crente demais, mas meu pai me dá uma ordem e eu não obedeço. Eu me rebelo sempre contra a autoridade de meu pai, mas eu sou crente. Será? Desonrar pai e mãe é o mesmo pecado que adulterar. Não tem diferença. Verso 6, falei, verso 8, está outra aqui, outra evidência de uma pessoa convertida. Olha o que ele diz. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. A vida desse homem foi marcada, toda a vida dele, por levar vantagem em tudo. Por sempre receber. Na realidade, Zaqueu sempre foi um egoísta. Ele sempre pensou exclusivamente em si. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui para você. Se a nossa conversão é verdadeira, ela não só atinge a nossa mente e o nosso coração, ela atinge a nossa carteira, ela atinge o nosso bolso. Sabe o que eu estou querendo dizer a você aqui? Zaqueu não é generoso para ser salvo.
Mas por ser salvo, ele tornou-se uma pessoa generosa. J.C. Ryle, ele faz o seguinte comentário analisando esse verso 8. Ele diz o seguinte, olha: quando um crente rico começa a ser generoso e um desonesto começa a fazer restituições, certamente nós podemos crer que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. E a minha pergunta a você é a seguinte: por que você não dizima? Por que você não oferta? Pense aí. Verso 8 ainda. Quem se converte, corrige as falhas do passado. Ele diz: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Zaqueu pisou em muita gente, irmãos. Zaqueu sempre pisoteava os menos favorecidos. Esse rapaz, ele recebeu muita propina. Ele adulterou muita nota fiscal. Agora encontra-se com Cristo e ele se dispõe a corrigir as faltas do passado. Olha, há coisas na nossa vida que a gente não pode mudar. Portanto, perdoe. Mas aquilo que você pode fazer e não faz, é pecado. Talvez você esteja aqui nessa noite, numa noite de Santa Ceia, intrigado da esposa, intrigado de um filho, intrigado de um irmão, intrigado de um cunhado, intrigado de um tio. Por quê? Não diz que nasceu de novo? Não diz que teve um encontro genuíno com Cristo? Quem se converte muda. Eu não estou falando em perfeição. A gente não diz que é mudado, que é transformado. Não expressamos isso no nosso batismo. Por que não fazemos na prática? Sabe o que me chama a atenção aqui? Quem se converte, se é mentiroso, abandona a mentira. Quem se converte, se é idólatra, abandona o ídolo. Quem se converte, se é maldizente, não diz mais palavrão. Eu não estou falando em perfeição, irmão. Às vezes no trânsito você solta um palavrão, mas você não fica bem. É como se você levasse uma pedrada. Você não consegue dormir, porque o Espírito Santo lhe alerta: ei, tu pisaste na bola. Graças a Deus que a gente pode correr para o Calvário, pode correr para a cruz, mas você não consegue dormir. Porque nós nos convertemos. Eu termino dizendo o seguinte: não há conversão ou não há salvação sem abandono do pecado. Não há. Não há. Quem confessa e deixa o pecado, tira um fardo das costas e encontra não apenas misericórdia, mas também restauração. Não existe uma coisa melhor do que você poder olhar nos olhos de uma pessoa, cara a cara, e dizer: eu não tenho nada o que lhe esconder. Mesmo se você me magoou, eu não tenho rancor algum de você. Isso é o Evangelho. Né? De você poder olhar na face de qualquer um e dizer: eu sou livre, porque Jesus Cristo me alcançou. Eu confessei meus pecados, ou seja, eu rompi com minha velha prática. Eu não sou mais aquele. Eu fecho agora dizendo o seguinte. Eu estava meditando sobre esse texto e eu pensei no seguinte, olha, que Jericó sempre foi o lugar das conversões impossíveis. Interessante que toda conversão é impossível, mas em Jericó parece que ela tem um grau maior de dificuldade. Porque vocês lembram que a primeira pessoa que se converteu em Jericó foi uma prostituta chamada Raabe? Depois vem Jesus e transpassa aquela cidade. Vai de uma ponta a outra dela. No meio de uma multidão, isso me chamou a atenção demais. Irmãos, era algo em torno de 8.000 pessoas. E Jesus olha para 8.000 pessoas e escolhe 2.
um cego e um rico. Um pobre que só tinha uma capa e um que morava num palácio. O que é que eu aprendo aqui? Não foi vocês, nem eu, que escolheram a Ele. Foi Ele que nos escolheu. Portanto, evidencie isso na sua vida. Que Deus nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus.